Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que formos realizar. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, né? Estamos aqui, já passamos aí da metade do mês de julho e vamos dar continuidade aos nossos encontros da catequese. E hoje, né, para esse encontro, eu gostaria de falar com vocês um pouco a respeito de lives, né? Porque afinal de contas a gente está em quarentena, nas quarentenas nós aí às vezes não tem muita coisa para fazer, né? A gente fica sempre procurando coisa na internet, algumas coisas assim, e estão acontecendo bastante lives. Então, antes da gente pegar e comentar um pouquinho, eu gostaria que você desse uma conversada aí na sua casa, né, com a sua família aí para ver, né, algumas perguntas. Vocês viram alguma live, né, aí de algum cantor, né? Quais foram as lives que vocês assistiram, né? Você gostou de alguma live, né? Qual delas aí foi a que você mais gostou? Qual aquela que você não gostou muito, né? Na sua opinião, qual que foi a melhor de todas, né? Você falou, olha, se eu pudesse, eu gostaria de assistir de novo, né? Qual que foi a pior, né? Teve alguma aí que você viu que teve algum mico, né? Alguma coisa aí que fizeram aí que foi engraçado, né? O tipo, nossa, foi muito ruim, né? Aquilo ali. E se você pudesse escolher, né? Aí algum cantor, alguma celebridade, né? Que ainda não fez live, assim, para fazer uma live, né? Qual é que você gostaria, tá? Então, essas daí são as perguntas, tá? Então, pensa um pouquinho, né? Aí conversa com o pessoal aí da sua família, né? Pausa o vídeo e daí depois vocês voltam e a gente continua. Bom, acredito que eu acho que vocês já devem, né, ter conversado um pouquinho aí. Bom, gente, quando o assunto é música, eu não manjo muita coisa. Então, para essa introdução hoje, eu vou pedir a ajuda da minha esposa, que é a Juliana. Então, Ju, por favor, vem aqui. Da Juliana que vai dar a opinião dela, que afinal de contas foi ela que viu as lives, né? Não fui eu. Não precisa do papel? Então, eu não assisti tantas lives assim, porque... Não assisti não. Porque, as lives que eu assisti mesmo foi assim, do Alexandre Pires com o Seu Jorge, que eu gosto muito. Qual outra que eu assisti? Do Maurício Manieri, deixa eu ver quem mais. Do titio Roberto Carlos, Roupa Nova. Aí, porque as outras são muita sofrência, assim. Gosto, mas não é assim, nossa, como eu sou apaixonada por música assim, de sofrência, né? Então, eu não gosto, escuto, mas assim, não é nada que me fez ir lá, vou assistir lá uma Marília Mendonça. Não. Eu gosto mais assim, mais indo pro rock, um pop, normal. Mas eu assisti também outras lives que seriam as lives católicas, que é da Eliana Ribeiro, que hoje nós estamos tendo uma live muito legal, que é da Adoração em Vida. Eu assisti a live também do Thiago Brado. Quem mais? E normalmente de sábado também eu assisto muito da nossa paróquia, que é o pessoalzinho lá da Mãe dos Homens, que também faz 1 hora também de live cantando músicas antigas, músicas atuais, e já faz um momento de oração. Então, é essas mais que eu acabei assistindo, né? A que você mais gostou? Que eu mais gostei? Alexandre Pires. Tá, e se fosse para você escolher uma aí que ainda não teve, se você pudesse escolher? Bon Jovi. Eu gostaria muito que tivesse umas músicas. Uma que eu assisti esses dias foi do Aço Doce, que é uma banda lá, que é uns caras lá do Espírito Santo, que eles tocam sertanejo, mas eles tocam também muita música assim, rock melódico, né, dos anos 70, 80, 90, né? Mas que é muito legal, então eu também assisti. Então, eu gosto assim da parte do rock também. Então tá bom. Tá bom? Só isso? Só isso, obrigado. Não precisa de falar de live de cômico, nada? Você tem alguma de mico que você viu? As únicas de mico que eu vi que todas de sertanejo eles bebem muito e começam a falar muito palavrão. Aí é meio complicado. Mas muitas, assim, normalmente as de sertanejo tem bastante coisa. O Bruno e Marrone, aí começam a falar umas coisas meio que nada a ver, né? Mas assim, as sertanejas deram bastante micos também. Tá bom. Obrigado. Bom, então vocês viram, né, que quando o assunto é música, a Juliana manja muito mais do que eu.
Bom, gente, então vamos lá. Uma coisa que eu não sei se vocês repararam, né? Quer dizer, com certeza vocês devem ter reparado que, assim, na maioria das lives, geralmente tem aquele negócio lá, né, que é um codiguinho do lado, né, para você ir lá, para você escanear, para você fazer doação. Então é uma coisa, assim, bem interessante, né, que muitos dos cantores, né, eles fazem live, lógico, vamos colocar assim, eles acabam, eles estão, por assim dizer, né, na mídia, né, vamos colocar assim, tá sempre aparecendo, as pessoas estão ali sabendo, né, tipo, nossa, teve live do cantor, né, eu acredito que acho que eles devem até ganhar alguma coisa, né, no caso, se a gente for ver aí, parece que o Gustavo Lima, né, teve um monte de visualização, então com certeza, sim, ele deve ganhar alguma coisa, mas ao mesmo tempo é muito legal a gente ver essa atitude deles aí de trabalhar com essa questão de doação, né, e doação, né, essa questão de doação, caridade, é um tema aí que a gente vai falar hoje na catequese. Bom, para começar, né, vamos fazer aí a nossa leitura, né? A leitura é do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo do 31 ao 45. Mateus 25, do 31 ao 45. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me recolheram em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizerem isso a mim, eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizerem isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam em casa. Eu estava doente na prisão e vocês não foram me visitar. Também esses responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou sem roupa, doente ou preso e não te servimos? Então o rei responderá a estes: Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeram. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Essa é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então nessa leitura a gente vê aqui essa questão, né, que Jesus, ele, por assim dizer, ele nos chama à caridade, né? Então ele fala, né, olha, toda vez que a gente fizer o bem a alguém que está precisando de ajuda, ele fala que é a mesma coisa que se a gente estivesse fazendo para ele, né? E da mesma forma, todas as vezes que alguém precisar de ajuda, né, e a gente não ajudar, né, também a gente não está fazendo para ele, né? E essa leitura é interessante, né, porque se a gente for ver principalmente assim na nossa comunidade, né, aqui São Francisco, né, ela casa muito bem aí com, por assim dizer, com o ideal franciscano, né, quer dizer, de você cuidar, né, dos pobres, dos necessitados, né, quer dizer, você ajudar quem está precisando. E
para esse encontro, né, para esse terceiro encontro aí do nosso caminho de santidade, nós estamos falando aí de uma coisa chamada caridade, né? E o que vem a ser caridade, né? Caridade é a capacidade de ter empatia, né? E essa palavra empatia, né, quer dizer, você se colocar no lugar do outro, né? Você vê ali o sofrimento que o outro está tendo, a dificuldade que o outro está passando, e você fala, puxa vida, e se fosse comigo, né? Será? Eu gostaria que alguém estivesse me ajudando. Então, da mesma forma que eu gostaria que alguém me ajudasse, eu vou lá e eu ajudo aquele que está precisando, né? Então, empatia é isso, né? A gente se colocar no lugar do outro. Só que a caridade, ela vai além da empatia, né? A caridade é ter compaixão, quer dizer, é você sofrer junto, né? Eu lembro que eu comentei na minha catequese que dó é diferente de compaixão. Dó é você passar e ver uma pessoa que está caída lá, você fala, puxa vida, olha que dó, olha, tá com frio, né? Nossa, aí dormindo nesse chão gelado, coitado, né? Só que daí você pega e vai embora, né? Você não ajuda a pessoa. E compaixão não, né? Você passa e olha e fala, puxa vida, olha como ele está sofrendo. E daí você procura, de alguma maneira, ajudar aquela pessoa, né? Então isso aí é ter compaixão, né? Que é uma palavra assim que, se a gente for ver nos evangelhos, aparece muito, né? Várias vezes fala assim que Jesus olhou o povo e teve compaixão deles, né? Quer dizer, você sofrer junto, né? Você olhar para o próximo e você... vamos colocar, se colocar no lugar da pessoa, mas ao mesmo tempo você pensar em Deus, né? Porque eu diria assim que você ter empatia, né? Lógico que é importante, né? Uma coisa que a gente vê muito hoje em dia falar disso. Só que se você não coloca Deus em primeiro lugar, às vezes é meio complicado, porque às vezes pode acontecer de repente você se vê em alguma situação que às vezes você fala, ah, não, é demais para mim. Mas se você coloca Deus, né, em primeiro lugar, ou seja, se você faz aquilo por amor a Deus, acaba se tornando, por assim dizer, mais fácil de você suportar algumas dificuldades, tá? E por que eu tô falando isso, né? Porque nem sempre é fácil você fazer caridade, né? Então, vou dar um exemplo, né? A gente fala assim, ah, eu vou no orfanato, ah, nossa, vamos lá brincar com as crianças, né? Então é tudo muito bonito você olhar nas fotos, né? Você vê lá as pessoas brincando com as crianças, as pessoas ali dando um abraço no idoso, né? Dando, por assim dizer, alimento para quem está na rua, é maravilhoso. Você olha as fotos, é perfeito, é lindo, né? Só que quando você pega e olha, né, no caso, a situação real, né, nem sempre é tão bom, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né, só para comparar, para vocês terem uma comparação. Vamos imaginar que eu pegasse e falasse para vocês assim, olha, vocês podem, a gente vai passar uma tarde no shopping. Então, vamos no shopping, vamos no cinema, depois a gente vai lá no cinema, vocês vão poder comer pipoca, tomar refrigerante, comer chocolate, depois a gente vai andar no shopping, eu vou comprar uma camiseta para vocês, e daí depois a gente ainda vai comer no Mac, ou né, que seja aí em algum outro restaurante, né? Então quer dizer, você fala, nossa, eu vou passar a tarde inteira no shopping, que gostoso, né? Então você pode fazer isso, ou você pode ir no asilo visitar um velhinho, né? Então você percebe aí que a gente tem dois pesos e duas medidas, né? E se eu perguntar para vocês, né, o que você prefere? Você prefere passar a tarde no shopping ou passar a tarde no asilo? É óbvio que você vai falar, meu, eu quero ir no shopping, né? É muito mais gostoso, né? Mas, apesar disso, né, nós temos muitas pessoas que vão no asilo, né? Eu mesmo cheguei a ir algumas vezes, né? Então, é uma coisa que assim, mas por que você vai querer ir lá, né? Às vezes, de repente, no asilo, né? Ou às vezes você visitar um doente, né? Visitar alguém que está precisando, ou ajudar alguma pessoa que você sabe que está passando necessidade. Porque por amor a Deus, você quer ajudar aquela pessoa, mas como eu falei, nem sempre é tão agradável, né? Da mesma maneira, vou dar um outro exemplo. Imagine que eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, tem uma pessoa que está doida para abraçar você, então você pode escolher qualquer uma das duas pessoas que tem. E tem uma pessoa que ela tá bonita, ela tá... Quer dizer, assim, vamos colocar, a pessoa é uma pessoa bonita, ela está bem vestida, a roupa dela tá limpa e a pessoa tá toda perfumada. Né? Você abraçaria uma pessoa dessa? Fala, lógico, né? Tranquilo. Mas, por outro lado, imagine que eu chegasse e falasse para vocês, olha, tem um mendigo ali para você abraçar. E daí você olha, tipo assim, ele não tá com uma aparência bonita, a roupa dele tá suja, né? Tá mal vestido e ainda tá cheirando ruim. Aí vocês podem ver que, geralmente, quando a gente olha, né, no caso assim, mendigo, né, geralmente não tem um cheiro muito agradável, né?
Mas, se a gente for parar para pensar, né, aí no caso, qual dos dois que você iria querer abraçar? Você fala, lógico, a pessoa que está cheirosa, né? Mas se a gente for ver, qual dessas duas pessoas Deus ama? As duas, né? E Deus, ele ama aquele mendigo que está lá caído na rua, ele ama, de repente, aquele bêbado que está lá caído, Deus ama também aquele cara lá que usa droga, né? Aquela pessoa, de repente, que é um bandido, né? Deus ama todo mundo, né? Então, apesar da gente olhar, às vezes, para uma pessoa, a gente falar assim, nossa, né, aquela pessoa lá, mas Deus, ele ama todos nós, né? E assim, o sacrifício de Cristo na cruz é por todos. Mas, quando a gente fala assim, essa questão de caridade, né, a gente tem que ver assim que no caso, lógico, o trabalho aí que os artistas fizeram, né, arrecadaram, né, toneladas de alimentos, é um trabalho muito bonito. Mas, às vezes, assim, em algumas situações, Deus, ele olha muito o esforço que a gente faz. Então vamos colocar assim, um cantor, de repente, que é milionário, para ele pegar e distribuir aí centenas, milhares de cestas, não vai fazer falta para ele. Mas, de repente, nós temos algumas situações em que às vezes você tem que dividir o pouco que você tem, né? Eu lembro que teve uma vez eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, sabe? Assim, eram dois jovens, né, que eles estavam fazendo uma experiência. Então, o rapaz estava super bem vestido, né? E quando ele viu uma pessoa assim que estava comendo um lanche, né, ele chegava e falava assim, viu, você pode por favor dar um pedaço para mim? Porque eu estou morrendo de fome. E assim, se eu não me engano, acho que foram pouquíssimas pessoas que deram, né, um pedaço ali do lanche para ele. A maioria das pessoas pegava, olhava assim, meio estranho e não dava, né? Por quê? Porque olhava pro cara e falou, o cara tá bem vestido, então se virem, né, para comprar. E daí eles pegaram, né, no caso, eu acho que era uma caixa com esfirras, né, e viram um mendigo, né, que tava lá na rua, e daí um deles, né, lógico, né, sem o mendigo ver o outro, né, ele chegou e falou assim, olha, né, eu vim aqui trazer uma caixa de esfirra pro senhor, o senhor aceita? E o mendigo, lógico, aceitou, agradeceu, né, e quando o mendigo começou a comer, né, aquelas esfirras que estavam ali, chegou esse rapaz, né, bem vestido e falou, viu, eu tô com fome, você pode pegar e dar uma esfirra para mim? E assim, o mendigo não pensou duas vezes, ele falou, pode, né, fique à vontade. E daí assim, né, tipo, você via, né, o mendigo e o rapaz do lado ali, né, eles pegando e comendo a esfirra. Então, só que se a gente olha, né, no caso, vamos colocar assim, as pessoas que no caso tinham comprado o lanche, né, será que elas não tinham condição assim de dividir, ou de repente de até comprar, né, para uma pessoa ali que está com fome, né? E daí a gente olha no caso do mendigo, quer dizer, ele não teria, de repente, assim, o que esse cara vai comer na janta, o que ele vai comer amanhã. Então ele poderia pensar, de repente, assim, não, vou pegar essas caixas de esfirra, falando, não, desculpa, eu não posso, pede para outra pessoa, porque o outro tem mais. Eu acabei de ganhar isso aqui, então eu quero ficar para mim, porque daí é o que eu vou comer mais tarde. Mas não, ele não pensou, né, nisso daí. O que ele pensou foi, eu sei o quanto que dói passar fome. Eu sei o quanto que dói você pedir alguma coisa e ninguém dá para você. Então, é o pouco que eu tenho, eu estou dividindo com você, né? Isso é caridade, isso é amor, né? Eu diria aí que, quando a gente pega essa questão aí de caridade, né? Caridade é amar, né? Caridade é amor. E para dar um exemplo para vocês hoje, né? Afinal de contas, nós estamos aí vendo alguns exemplos de santidade, nós estamos vendo aí alguns exemplos de santos jovens, né? E hoje eu vou trazer para vocês um exemplo de um santo chamado São Luís Gonzaga. Para quem já é assim, um pouquinho mais velhinho, né? Quer dizer, não tão velho, mas tipo assim, eu tô com 40, quem é mais ou menos da minha idade aí, quando a gente fala aí Luís Gonzaga, com certeza vocês devem lembrar, acho que de um cara que tocava sanfona, né? Que foi assim, um grande sanfoneiro que a gente teve aqui no Brasil. Mas o que a gente está falando aqui é de um santo, né, da Itália, né, chamado São Luís Gonzaga, que é esse santo aqui, ó, tá? E São Luís Gonzaga tem uma coisa muito interessante que assim, ele é um santo que morreu jovem, né? Só que assim, lógico, da lista, né, dos santos que a gente tá vendo, ele é o mais velho, né? Ele morreu com 23 anos, mas mesmo assim, né, morreu ainda muito jovem, né? Mas mesmo antes, né, tipo assim, desde pequeno ele já tinha assim, né, essa questão do amor a Deus, amor, né, pelas coisas de Deus. Então hoje a gente vai ver um pouquinho mais a respeito da vida dele. Então, São Luís, ele nasceu
em 1568 lá na Itália, né? E o nome dele era um nome meio estranho, era Castiglione degli Stivieri, é um nome bem diferente, né? Mas depois, quando ele entra na ordem religiosa, né, daí ele muda o nome dele para Luiz Gonzaga, né, que no caso Gonzaga era aí o sobrenome do pai dele, né. Então ele era de uma família nobre, né, o pai dele era um príncipe, né, e era comandante do exército, né, e o pai dele tinha também o título de marquês, né, então assim, a família Gonzaga era uma família muito rica, muito importante, né. E no caso, como o pai dele assim era comandante do exército do rei, né, o pai dele também queria que ele também seguisse a mesma linha, né, falou, não, meu filho vai fazer a mesma coisa. E aqui o São Luís Gonzaga, ele era o primogênito, né, quer dizer, o primeiro filho. Então conta que desde os 5 anos o pai dele já colocava ele para andar junto com ele, no caso ele marchava junto com o pai, né, e o pai ali começou a ensinar, né, as coisas ali no caso para parte de luta, né, para parte da guerra ali, né, quer dizer, o pai dele era o comandante do exército, quer dizer, queria que o filho dele seguisse o mesmo caminho, né. Mas apesar de ter esse lado do pai, né, a mãe dele era muito cristã, muito devota, né, e a mãe dele passou isso daí para ele também. Com 10 anos, ele foi convidado aí para ser pajem do filho do rei, né, ou seja, por assim dizer, acompanhar ali, né, fazer companhia ali pro filho do rei. E nessa época, né, com apenas 10 anos, ele faz voto de castidade, quer dizer, de permanecer puro, né, e entregar aí a sua pureza para Deus, né. Com 14 anos, ele faz a primeira comunhão, e daí ele professa, né, o desejo aí de ser jesuíta, né. Então ele escolhe ali entre as ordens religiosas, né, na época a ordem jesuíta era muito famosa, né, então ele quis ser jesuíta. Só que quando ele chegou e falou pro pai dele assim, olha, eu vou querer ser padre, nossa, a família dele ficou, imaginem, mas como você, nossa, a gente tem uma fortuna, tem um monte de coisa, né? E queira ou não, imagine, se o pai dele era príncipe, quer dizer, ele tinha vamos colocar assim, um pezinho ali no trono, né? Poderia de repente acontecer alguma coisa, talvez ele até vinha se tornar rei, né? Mas para ele nada disso importava, né? E o pai dele tentou convencer ele ali de todas as formas, né? Falou assim que durante aí 2 anos o pai dele levou ele para várias festas, né? Aí com tudo que tinha de bom, né? E o que tinha de ruim também, né? Se a gente for ver no caso nas festas, né? Bebida, essas coisas aí. Mas para ele nada daquilo importava, né? Porque o olhar dele, né? A meta dele era Deus, né? E daí teve uma vez, né, que o pai dele percebeu, né, que ele não estava contente, né, nos ambientes das festas, quer dizer, enquanto todo mundo estava se divertindo, para ele aquilo não era uma coisa boa. E daí o pai dele perguntou para ele por fim, né, você quer mesmo ser padre? E ele falou, é nisso que eu penso noite e dia. E daí o pai dele autorizou, né. E antes disso, né, interessante que o pai dele ali tenta daí negociar, fala assim, viu, mas então faz assim, você pode pegar e entrar em outra ordem, né, de repente você não precisa nem entrar numa ordem religiosa, né, seja aí um bispo diocesano, a gente vai ver isso daí depois no mês que vem, que a gente vai ter a parte de vocação, daí a gente vou explicar melhor essa diferença aí de bispo diocesano, né, ou de uma ordem religiosa. E o pai dele falou assim, daí você pode pegar e ficar por aqui mesmo, e daí né, a gente consegue aí que você seja logo ordenado bispo, então daí você pode continuar com todas as coisas, mas ele não queria aquilo, né? Ele queria realmente servir a Deus, né? Da forma que ele tinha, né? Quer dizer, ele não precisava ser rico, né? Ele não precisava da riqueza do pai dele para servir a Deus. E daí ele entra, né? Finalmente, né? Assim, viram que não tinha jeito, né? Ele entrou na ordem religiosa, né? Daí ele muda o nome dele para Luiz Gonzaga e ele renuncia ao título e à herança dele. Então, quer dizer, a partir daquele momento ele já não tem mais nada, né? E fala que no seminário, né, ele escolhia aí os serviços mais humildes, né? As coisas mais simples, né? Era ali o que ele mais gostava de fazer, né? E tem uma coisa interessante, né, que sempre quando ele tinha uma dúvida, né, quando davam alguma coisa para ele fazer, pediam para ele fazer alguma coisa, de repente ele estava diante de alguma situação ali que ele não sabia o que ele ia fazer, ele sempre fazia uma pergunta, né, de que serve isto para a eternidade? Né? Isso daqui, né, vai contribuir para que eu conquiste a vida eterna? E fala que todas as vezes que ele tinha que tomar essa decisão, né, então ele parava, pensava, né, e ali ele conseguia saber se aquilo, vamos colocar assim, era uma coisa que agradava a Deus ou não, né. E daí a gente tem, assim, ele é um jovem ali que ele tinha uma vida de oração muito forte,
né? Ele ficava assim, adoração ao Santíssimo, ficava muito de joelho, né? Passava muito tempo em oração, e assim, para Deus ele queria sempre oferecer o melhor. Então, tem uma coisa assim que eles falam que é bem interessante, né? Que ele era obrigado pela ordem religiosa dele, né? Fazer aí uma hora santa, né? Ou seja, fazer uma hora de oração ali para Deus. Só que para ele, essa hora santa só valia se não tivesse nenhuma interrupção. Então, se ele começava a rezar e de repente alguém chamava ou faziam algum barulho e ele se distraía, ele voltava e começava de novo. Daí ele estava quase terminando, se alguém fazia alguma coisa, ele se distraía, ele voltava e começava de novo. Então, enquanto ele não completasse uma hora inteira ininterrupta, só pensando em Deus, só fazendo as coisas ali, no caso, voltado para Deus, sem se distrair, para ele não era o suficiente, né? Então fala assim que às vezes essa hora santa dele às vezes viravam 3, 4, 5, 6 horas, né? Que ele ficava lá rezando até que ele finalmente conseguisse aí cumprir, né, a hora certinha, né, bonitinha aí para Deus. Daí a gente tem a questão, né, que ali quando, né, ele já estava no seminário e ele precisou ir para Roma, só que daí teve por assim dizer, uma pandemia lá, de uma doença chamada tifo. E daí muitas pessoas acabaram morrendo por conta dessa doença. E os jesuítas, né, eles cuidavam dos doentes, enterravam os mortos, né, e o Luiz, ele foi fazer a mesma coisa, né? Ele foi ali ajudar a cuidar das pessoas. Então até falam assim que os enfermeiros, né, quando viam ele ali carregando os doentes, né, abraçando os doentes, cuidando dos doentes, né, os enfermeiros falavam assim, meu, esse cara é louco, né? Onde já se viu fazer aquilo, né? Mas lembra que ele estava fazendo o quê? Por amor a Deus, né? E ele sempre pensava naquela coisa, né? Poxa vida, eu tô cuidando, né, dessa pessoa, quer dizer, é como se eu estivesse cuidando de Jesus, né? Então era isso que ele fazia, né? E, por fim, ele acabou contraindo essa doença, né? Teve aí febre, né? Eles falam aí que teve uma febre aí que não passava, né? Aí pelo período de 3 meses, e daí ele acabou morrendo, né? E depois que eles foram ali preparar o corpo dele, né? No caso, porque assim, morreu, daí foram trocar de roupa, né? No caso, colocar outra roupa nele, né? Preparar para enterrar. Fala assim que eles acharam no joelho dele, diz que tinha calos enormes. Então, quer dizer, ele realmente passava muito tempo, né, ali de joelho, em oração, né? Então, quer dizer, ele serviu a Deus assim, com o trabalho, né, e também com essa questão aí de uma vida de oração. E uma coisa que eu achei muito interessante, né, que fala assim que tem carta dele, né, no caso aí para o diretor espiritual, né, que era, ou seja, era um padre, né, que no caso ali ele se confessava, que ele conversava, e ele falava assim que ele precisou fazer muita violência, quer dizer, ele teve que se esforçar muito, né, para fazer esse trabalho de cuidar dos doentes, né, porque ele fala assim que o cheiro e a visão não eram agradáveis. Então, se a gente for parar para pensar, né, uma pessoa que está doente, né, nem sempre ela toma banho, nem sempre ela tá, vamos colocar assim, cheirosa, né? E no caso ali, como as pessoas estavam doentes, era nesse estado, né? Então ele falava assim que aquilo que ele via e aquilo que ele cheirava não era agradável, mas ele sabia que agradava a Deus o trabalho que ele fazia, então mesmo assim ele continuava. Só para pegar o gancho, né? Eu lembro que a gente tem um exemplo, né, de uma mulher aí que viveu uma vida maravilhosa, né, que é a Madre Teresa de Calcutá, né, e tem uma passagem, né, da vida da Madre Teresa de Calcutá, só pegando esse gancho, né, que fala assim que a Madre Teresa de Calcutá, ela também tinha esse trabalho de cuidar dos doentes, cuidar dos pobres, né, e uma vez um jornalista foi entrevistar ela, né, e daí quando ele chegou lá, eu queria fazer uma entrevista com a senhora, ela falou, não, tudo bem, só que eu estou trabalhando, né, então se não se importar, você pode me acompanhar, e daí enquanto eu vou cuidando, né, dos doentes, você vai fazendo a pergunta, eu vou respondendo. E daí o jornalista falou, tudo bem, só que conforme ela começou a cuidar dos doentes, né, aconteceu alguma coisa ali, que o repórter não aguentou e ele acabou vomitando diante do que ele viu, né? Então você imagina aí, de repente, o que aconteceu, né? No caso, o cara teve uma coisa assim que ele achou tão nojento que o cara acabou vomitando. E daí o repórter saiu para fora, né?
E a Madre Teresa simplesmente terminou ali de cuidar do doente, de limpar o doente. Quando ela terminou, ela foi, pegou um pano e limpou ali o vômito do cara no chão e ela não falou nada, né? E daí ela continuou cuidando dos doentes. Quando ela terminou, né, ela foi encontrar com ele de novo, né? O jornalista falou assim para ela: olha, nem por todo o dinheiro do mundo eu faria isso, esse trabalho que a senhora faz. E ela falou: eu também não, nem que me pagassem todo o dinheiro do mundo eu ia fazer isso. Daí você fala: mas como assim, né? O que ela quis dizer, né? Quer dizer, para ele, mesmo que pagasse uma fortuna, ele não, falou assim que eu não teria coragem de fazer isso. E no caso ela está falando assim que não precisava pagar para ela, quer dizer, ela fazia por amor a Deus, né? Então quando a gente olha assim alguns exemplos, né, de algumas pessoas aí que amaram a Deus, né, e cuidaram dos doentes, né, você vê que tem essa questão, né, desse amor, quer dizer, você faz realmente porque você ama Jesus, né, você ama a Deus. Bom, se a gente pegar lá na nossa ficha, né, a gente tem aí, então qual que é o exemplo, né, que a gente vai ver hoje, então aí a questão da caridade, né? E lá na ficha, a definição que vocês vão ter é o seguinte, ó: caridade é ter compaixão pelo próximo. Lembra, compaixão, sofrer junto, né? Empatia, quer dizer, você se colocar no lugar do outro, né? Ajudar o próximo por amor a Deus. Então lembra daquele negócio que eu falei para vocês, se você ajuda o próximo, mas se você não coloca, por assim dizer, o amor a Deus em primeiro lugar, tem uma grande chance de chegar uma hora que às vezes você não quer mais fazer aquele trabalho, né? Então, vamos colocar assim, é Deus que vai te dar força, né? E ao mesmo tempo, sempre que você se vê diante de alguma situação ali, que no caso pela caridade, né, você de repente está numa situação ali que não é muito agradável, você também pode estar oferecendo isso para Deus. Então, se a gente for ver o encontro que a gente teve na semana passada lá, que a gente estava falando da questão do sofrimento, né, eu tenho certeza que São Luís Gonzaga, com certeza ele ofereceu também, né? Vamos colocar assim, aquela situação que ele não queria estar ali, mas por amor a Deus ele estava fazendo, né? Então você pode ver que assim, que essa questão da santidade, uma coisa se relaciona com a outra, né? Bom, então o objetivo desse encontro, né, é a gente pensar aí que a gente pode praticar a caridade de muitas formas, né? A gente não precisa apenas cuidar dos doentes, né? Existem muitas formas de ajuda, né, de maneiras diferentes, né? Então, às vezes o que uma pessoa está precisando simplesmente é de um abraço, né? Ou às vezes a pessoa está precisando simplesmente que a gente vá lá e escute ela, né? Então vocês lembram que lá na ficha, né, eu coloquei esse negócio aí de você conversar, né? Quer dizer, você fala e você escuta o que a outra pessoa está falando, mas às vezes simplesmente o que a pessoa está precisando é simplesmente que você fique parado do lado dela, né? Só ali fazendo companhia, né? É às vezes o que a pessoa está precisando, né? E eu tenho certeza que se a gente colocar Deus em primeiro lugar, né, aos poucos Deus vai revelando para a gente ali o que Ele quer que a gente faça, né? Bom, então, qual que é o nosso agir dessa semana, né? Vocês pegam a ficha, vejam aí nessa parte da caridade, aí, né, se vocês acham aí que vocês ajudam o próximo, né, e que de repente aí o que vocês podem estar fazendo, né, para estar ajudando aí as pessoas de repente nessa época de pandemia que estão passando por dificuldades, e daí vocês preenchem lá na fichinha, né, e pensam aí também no caso em situações, e lógico, a gente tem que pôr a mão na massa, né, não adianta nada você pegar e falar: puxa vida, eu queria tanto ajudar quem está passando necessidade, acho que um dia eu vou ajudar. Não adianta, gente, né? Você tem que pensar em alguma coisa e fazer alguma coisa, mesmo que seja alguma ação simples, né? E, assim, hoje em dia a gente tem, puxa vida, internet, YouTube, né? Se vocês procurarem aí, né, no caso, caridade, né, ideias para a caridade, com certeza vocês vão achar várias coisas, né? Vocês vão ter aí, né, que a gente chama aí de insights, né? Várias, assim, dicas importantes que às vezes, de repente, vocês vão ter alguma ideia interessante para fazer alguma coisa. Para encerrar o nosso encontro, né, hoje eu vou encerrar aqui mostrando a imagem de São Luís Gonzaga, né, enquanto a Juliana vai cantar uma música para a gente. Um dia, pra quem tem fome comer, pra quem tem sede de vida, vida eterna beber. Um dia,
Pra quem pediu receber, pra quem sofreu injustiça, ver a justiça nascer. Tudo enfim vai se explicar e a verdade vai reinar. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. O dia do Senhor. Um dia, pra quem perdeu encontrar, pra quem chorou a partida, nunca mais se separar. Os justos vão se encontrar e a morte não terá lugar. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. Um dia tudo terá harmonia, quando do céu sobre as nuvens retornar o Redentor. Toda pergunta em meu coração encontrará explicação. Eternamente viverei feliz. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. Um dia tudo terá harmonia, quando do céu sobre as nuvens retornar o Redentor. O dia do Senhor. Bom, então, como acho que foi falado aí na música, e também se a gente for ver na leitura que a gente fez, Jesus prometeu pra gente que um dia ele vai voltar. Quando vai ser isso, a gente não sabe. E enquanto a gente estiver aqui na Terra, a nossa função é, por assim dizer, ser os braços de Jesus, ser as mãos de Jesus. E é isso que, por assim dizer, significa você ter caridade, você fazer as coisas por amor a Deus, e ao mesmo tempo você agir, vamos colocar assim, Deus coloca as pessoas, no caso, no seu caminho, e de repente você no caminho das pessoas, para que um possa ajudar o outro. Então, eu acho que essa é a nossa missão como cristão. E que São Luís Gonzaga possa interceder por nós junto a Deus, para que a gente tenha um coração como o dele, assim, que cada vez mais a gente ame a Deus e que a gente também não fique indiferente diante daqueles que sofrem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse encontro, Até semana que vem, se Deus quiser. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.